Olá, pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de novo para dar continuidade à nossa aula 8, Impostos do Brasil. Então, hoje vai ser a nossa aula de número 2, a parte 2 da aula 8, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade aos nossos impostos, né? A gente viu que nós temos vários. A gente vai ver agora hoje os impostos da União, que são os impostos que vão direto lá, o valor deles, para o governo federal, tá? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui e não precisa ficar decorando sigla, decorando nome, é só para um conhecimento mesmo, para vocês terem ideia do tanto de imposto que gera renda para o nosso governo federal. Então, a gente tem o imposto que é o de importação de produtos estrangeiros, então tudo que vem aqui para o Brasil importado, a gente paga imposto sobre aquilo, por isso que os produtos importados normalmente são mais caros, né? E a gente tem também o imposto sobre a exportação dos nossos produtos nacionais, daquilo que é produzido aqui, que quando vão para fora, também geram um valor de imposto cobrado das nossas indústrias aqui no Brasil. O que acontece? Esses dois impostos, o governo ele consegue aumentar ou diminuir a alíquota, a porcentagem cobrada, conforme a necessidade. Então, se eu estou precisando muito de um produto que é importado, o governo vai lá e aumenta o imposto dele para poder arrecadar mais. Se nós estamos precisando, né? Se o exterior precisa de um produto importante nosso e que a gente está exportando bastante, o governo vai lá e aumenta o valor da exportação para poder arrecadar mais também. Então, o governo federal ele vai aumentando e diminuindo esses dois valores, a alíquota desses dois impostos, né? Na medida em que ele precisa de mais ou menos dinheiro, tá? Um outro imposto, que esse deve ser conhecido de vocês, principalmente do pai de vocês, da mãe de vocês que trabalha, do tio, enfim, né? É o imposto de renda. E a gente comentou dele na outra aula, falando que ele é um imposto que recai diretamente naquilo que a gente tem, na nossa receita, né? Comentamos também na outra aula que ele é um imposto que recai sobre a pessoa física e sobre a pessoa jurídica, então empresa também paga imposto de renda, e a alíquota, né, o percentual, a porcentagem cobrada é maior para quem tem uma renda maior. Eu vou mostrar para vocês a tabela do imposto de renda desse ano e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Essa daqui é a tabela. Se você olhar, é uma tabela mensal. Então, todo mundo que tem o imposto de renda cobrado dentro da sua renda, ele é cobrado mensalmente, tá? Não é só quando a gente tem que declarar o imposto de renda que a gente paga esse imposto de renda todo mês. E aqui são as porcentagens. Então, tudo que tá aqui é 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, tá? Mas se você percebe, essa primeira faixa aqui de pessoas que ganham até R$ 1.903,98 não tem alíquota e não tem valor. São as pessoas que são isentas. Por isso que os aprendizes que recebem o salário mínimo também não entram nessa faixa. Porque eles recebem menos que isso aqui, tá? Então, quem ganha por mês até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda. Quando a gente tem 1 centavo a mais de acréscimo, então aqui a nossa tabelinha vai para essa segunda faixa, aí esse desconto começa a acontecer mensalmente de 7,5% do seu salário, que equivale a mais ou menos isso aqui. Então, de tudo que você ganha, R$ 142,80 é descontado do seu salário todo mês. Quando você muda de faixa e passa a ganhar um pouquinho a mais, de 2.800 e uns quebradinhos até 3.700 e uns quebradinhos, a sua alíquota, a sua porcentagem de desconto aumenta para 15%, que equivale a R$ 354,80.
Se subir mais um pouquinho para essa faixa de salário de 3.700 a 4.600, a alíquota sobe mais um pouquinho, vai para 22,5, o que equivale a esse valorzinho aqui de R$ 636,13. E para quem ganha lá acima de 4.000, e aí não tem limite, pode ser qualquer valor, então quem ganha acima de 4.664, a alíquota é a última, 27,5%, que equivale a quase um salário mínimo, R$ 869,36, tá? Então, isso é descontado todo o mês, tá? E quando a gente faz a declaração do imposto de renda, tem muita gente que ainda precisa pagar mais, ao invés de ter a restituição, que é a devolução de algum dinheiro que tenha sido pago a mais, tá? Então, esses valores são mensais. Se vocês quiserem lá, vocês podem até ver com a família de vocês em que faixa que eles estão, para vocês terem mais ou menos uma ideia do desconto, tá? A aprendiz está aqui na faixa dos isentos, das pessoas isentas que não precisam pagar, tá? Um outro imposto que também é relacionado aos dinheiros gastos lá pela União, né, os valores que vão para a União, é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, quando a gente faz um empréstimo no banco, quando a gente troca real por dólar, quando a gente faz um seguro, quando a gente compra alguma coisa na bolsa de valores ou aplica o nosso dinheiro em algum título de investimento, é cobrado uma tarifa de IOF, que ela varia de cada investimento aqui, cada um tem o seu, por isso que eu não coloquei nenhum tipo de alíquota aqui, tá? Existe também um imposto que é chamado de Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele ainda não tem um acordo, porque quem que tem grandes fortunas aqui no país? Os políticos. Né? E aí eles não querem que cobre imposto deles. Então esse aqui ainda não tem uma alíquota certa para ser cobrado. Ele existe, ele está lá na Constituição, mas a gente não tem nenhum valor de alíquota sobre ele, tá? Temos aqui mais dois impostos que também vão direto para a União. O IPI, e esse todo mundo paga, porque todo mundo compra produto que veio da indústria. Então, é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Então, desde lá, da borracha que você compra na papelaria, até se você for comprar um carro, um avião, tem cobrança de IPI. Produtos que são supérfluos, que são aqueles que a gente não compra sempre, né? Por exemplo, eu não compro sempre um avião, então ele tem um IPI maior. Mas eu compro de vez em quando um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, porque a minha quebrou, porque eu quis trocar. Produtos dessa linha que é chamada de linha branca, que todo mundo utiliza, tem um IPI um pouco menor. E produtos de gênero alimentício, de limpeza, que são produtos que saem bastante, né? Que todo mundo compra o tempo todo, tem uma alíquota de IPI um pouco menor, tá? Um outro imposto que também é da União é o ITR, é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Esse imposto é como se fosse o IPTU de alguém que tem um sítio, uma fazenda, uma chácara, tá? Ele é administrado pelo INCRA, que é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, e quem paga mais é que tem latifúndios improdutivos. Então, uma pequena propriedade familiar, que é utilizado o terreno todo, que planta para subsistência, que planta para fazer uma venda, sei lá, de um alface, de um pomar de frutas, enfim. Essas pessoas, elas pagam um ITR menor, porque elas estão usando de forma consciente o terreno que elas têm. Pode ser também para criação de animais, para ter uma granja, enfim. Agora, aquelas pessoas que têm um terreno muito grande e que não utilizam, às vezes, nem metade daquele terreno, eles pagam mais imposto, porque eles têm uma grande propriedade que está ali, um tanto dela improdutiva, tá? E ninguém quer fornecer também aquela
parte para a reforma agrária, então para doar essa terra para alguém, enfim, então eles acabam pagando um pouco mais de imposto do que um produtor rural que tenha um terreno um pouco menor, tá?